bispo, me explica aí, mas por que que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei, não sei por que que ele fez, e eu não quero nem saber. Como? Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Que? Minha mãe morreu, acabou. Como? Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Como? Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, sim, não, não. Quem não quiser, paciência. Caramba. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora, não venha encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Como? Não venha encher o saco. Quê? Com blá, 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 não. Galera, esse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Ele vai ser pesado. O assunto que nós vamos tratar aqui, ele é denso. Ele pode gerar gatilho em algumas pessoas. Então, eu recomendo, se você tem gatilho, se você é sensível, se você não gosta desse tipo de assunto, não assista, tá? Porque a gente vai falar de um assunto muito sério. Vocês sabem do que se trata. Eu vou ler algumas matérias aqui com vocês, tá? Vou mostrar outros casos de pastores, de padres, explicar se isso tem correlação com crença ou descrença. Então, se você é sensível, se você tem gatilho, não recomendo que assista esse vídeo, tá? Eu vou botar um outro vídeo aqui do Macedo, mais completo, a gente vai analisando a partir de agora, tá? Então, peço a você muita cautela, muita calma, que o assunto aqui hoje é muito sério. E a gente vai falar da falta de humanidade desse cara com um pastor da Universal que teve um surto psicótico, né? Bispo, me explica aí, mas por que que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Para você que não entendeu, ele não quer saber da pessoa, da família, etc. Ele só quer saber de quem está vivo, porque morto não dá dinheiro, galera. Como é que um pastor que teve um surto psicótico e morreu, ele vai dar dinheiro, vai dar lucro, vai tirar das ovelhas? Ele não quer saber de quem morreu, ele não quer saber, ele não se importa. Ele não é que nem Jesus, que quando viu que Lázaro morreu, ele chorou. Você sabia disso? Vamos ver aqui na Bíblia, rapidinho. Ó. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Para muitos que não sabem, que não conhecem, esse daqui é o versículo mais curto da Bíblia, tá? É o menor versículo bíblico que tem esse aqui. Jesus chorou. Chorou, e aí o que acontece? Olha o que vai dizer aqui, ó. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, Jesus, que vocês sabem que eu sou ateu, né, galera? Vocês sabem que eu não acredito em Deus, essas coisas assim, não. Mas vamos pensar aqui comigo. Para você que é crente, para você que acredita, Jesus, sendo Deus, ele se compadeceu da morte de um ser humano ao ponto de chorar, cara. E aí vem esse camarada com esse olhar fundo. Olha como é que o olho dele é fundo, cara. Olha como é que o olhar dele é escuro, sombrio, perverso, né? A cara dele de vilão, de pessoa sem sentimento, sem escrúpulos, né? Tá usando óculos aqui porque esse cara não tem fé, ele não consegue se curar. Ele foi lá no Maracanã, pediu para as pessoas jogarem óculos fora. Muitas pessoas com problema de visão jogaram óculos fora. Dizem por aí que venderam esses óculos dessas pessoas, né? Ele tem a mão mirrada. É um cara que só vive pro dinheiro, com o banco, emissora de TV, etc. Ele só quer saber disso, o dinheiro das pessoas. Então esse cara tá falando aí que ele não se importa. Aí eu pergunto a você, eu como ateu, eu li aqui a Bíblia, eu li aqui o Novo Testamento, e eu pergunto a você que é crente, Jesus, ele se importava com o ser humano a ponto de chorar? Sim ou não? Sim ou não? Você vê Jesus nesse homem aí? Pergunto eu a você, você que é crente, você vê Jesus nesse homem? Que ele não tá nem aí, que ele não quer saber, ele só quer saber dos vivos? E aí, meu irmão, minha irmã? E aí? É essas palavras que a família do pastor que morreu quer ouvir? São essas as palavras do pastor que morreu, que as pessoas, os amigos, os outros pastores, os crentes, até os que não são crentes,
querem ouvir de uma pessoa que se diz líder religioso e que diz que vai espalhar amor ao próximo? Tem Jesus aí nesse cara? Não, né? Esse aqui, galera, é o Lucas de Castro Menino. Ele nasceu em 23 de abril de 1990. Ou seja, esse cara tinha a minha idade e nasceu no mês que eu nasci, cara. Então, tipo, pensa que, cara, poderia ser qualquer um de nós acometido aí por um surto psicótico, por depressão, etc. Então poderia ser qualquer um de nós, galera. Esse cara tinha a minha idade, nasceu no mesmo mês que eu. Então todos nós estamos suscetíveis a surtos psicóticos, a depressão, qualquer transtorno mental. Por isso que é extremamente importante acompanhamento médico, medicamento, etc. Já vou mostrar isso para vocês ao longo do vídeo aqui, tá? Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Cara, é o que o biólogo Henrique até falou comigo. Você vê que ele fala para os crentes na cara dura, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. E os crentes não percebem que esse cara joga o tempo inteiro na cara deles, que ele sabe que morreu, acabou, que não tem vida após a morte. É isso, ele joga o tempo inteiro na cara e ninguém tá nem aí. As pessoas não conseguem acordar, as pessoas não conseguem despertar e entender que esse cara, ele é só um picareta, é só um vagabundo. Ele não tem fé nenhuma, cara. Ele não acredita em nada disso aí. Ele só tá ali por uma coisa: dinheiro, grana, acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. A servir a mamon, a servir ao dinheiro. Esse é o servo do dinheiro. Ele tem uma fortuna, um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais e não vende tudo que tem e dá aos pobres. É esse cara aí que muita gente está seguindo. É esse cara aí, ó. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Caramba. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Caralho, eu vou ficar chorando a morte da bezerra, cara. Tu imagina a família do rapaz ouvindo isso. As pessoas que estão em luto, os crentes que estão em choque com esse caso, ouvindo isso. O ser humano é descartável para esse homem. Ele não vai ficar chorando a morte da bezerra. Você tá entendendo? Isso é coisa do mal, cara. Isso é coisa das trevas. Isso é um pensamento maligno. Ele vai ficar chorando a morte da bezerra. É assim que você fala com o ser humano. É assim que você comunica para os seus crentes, para pessoas que podem estar passando por isso, por um momento de dificuldade. É assim que você comunica? Que um ser humano não é nada? O ser humano é um lixo? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Cara, que coisa maligna é essa, mano? Que coisa maligna é essa que esse cara tá falando? Sem nenhum pingo de empatia com o ser humano. E pastor da igreja dele, cara. Pastor da igreja dele. Continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo. Caralho, então se sua fé é baseada na graça, se sua fé é baseada na emoção, na sua crença, você é um fraco, é um doente. Você tá entendendo que esse cara joga, ele cospe na cara, ele caga e anda pra você o tempo inteiro? Ele o tempo inteiro tá humilhando o crente, o tempo inteiro tá te humilhando. E você não percebe isso, cara. Você não percebe isso, o quanto que esse cara te humilha. Você é um fraco, você é um doente. E essas são as palavras de uma pessoa que é consoladora, de uma pessoa que deveria ter Jesus? Rapaz, eu sou ateu. E como ateu, que lê o Novo Testamento, eu pergunto, Jesus falaria isso para você? Você que é crente? Esses fracos querem
uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ah, agora nunca foi pastor, né? Aposto que quando ele estava pedindo dízimos e ofertas, fazendo campanha, fogueira de Jerusalém, ele era pastor, né? Aí era pastor, né, meu corego? Aí era pastor, né? Aí agora que o rapaz teve um surto, teve uma depressão, alguma coisa parecida, tirou a própria vida, né? Numa questão fatídica, agora não é pastor mais. Isso daí, galera, se chama falácia do escocês de verdade. Quando algo de ruim acontece, algo negativo acontece, você fala que aquilo ali não era, não pertencia à sua classe, né? E dessa forma você tenta desvincular a sua imagem, né, com essa falácia de algo ruim, de algo trágico que aconteceu, né? Sei lá, por exemplo assim, um pastor da Universal matou um menino e queimou o menino, como no caso do Lucas Terra, né? Ah, não é pastor de verdade, mas tá lá os pastores até hoje pregando lá. Até hoje pregando lá os pastores na Universal, né? Você entende? Então o que que acontece? Não tá dando mais lucro. Esses caras aí tratam igual bicho, velho. Pior que bicho. Tratam como nada. São pessoas que só pensam no dinheiro. Esse cara só pensa no dinheiro. Essa que é a verdade. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Caraca, então como é que ele foi ter título de pastor na sua igreja? Não teve revelação? Não teve a unção sobre ele, não? Aposto que se ele chegasse com uma conta recheada de dízimo, aí ele era pastor. Dízimo e oferta, aí é pastor, né? Agora que morreu, ele só tinha título de pastor. Como é que ele ganhou título de pastor se ele não era pastor? E aí? Entende? Você que é crente, pensa um pouco, cara. Bota a mente pra refletir um pouco sobre esses picareta da fé, sobre esses pilantra da fé, exploradores da fé. Olha aí. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. Como é que você sabe o que a pessoa passa? Como é que você sabe que seu problema é pior do que ele? E às vezes, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a pessoa cancela o próprio CPF, às vezes a pessoa até tem a vida estável. Não tem dívida, não tem nada. Às vezes é uma depressão que altera o equilíbrio químico elétrico do cérebro, joga ali hormônios negativos, né, onde você se sente inútil, se sente com um peso sobre as costas, desânimo, né, porque a sua química, o seu cérebro está desregulado. Não é questão de qualquer coisa pessoal, problema ou coisa do tipo, não. Às vezes tem pessoas que têm bem mais problemas do que essa pessoa que tem depressão, do que tem um surto psicótico, etc. E essa pessoa vai lidar de boa. Porque não é questão disso. É uma questão eletroquímica, é uma questão hormonal, é uma questão de vários fatores. Depressão não é tristeza, depressão não é problema, depressão é uma questão de saúde, saúde mental. Tá? Por isso que você procura psiquiatra, psicólogo, neuro, uma equipe multidisciplinar para tratar de você. Por exemplo, assim, um cara tem um surto psicótico. Um surto. Às vezes o cara tá bem, tá casado, tem filho. Cara, bate um desequilíbrio, um surto mental tão grande nele que ele vai e faz besteira. Isso é uma coisa séria. Isso não é pra brincar. Eu sou melhor porque eu passei por tudo na vida. Isso não é desculpa. Não é assim que as coisas funcionam, cara. Não é assim. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Ele continua passando por problema, né? Continua passando por problema. Qual é o problema dele? Que ele não conseguiu bater a meta de bilhões, né? Que ele quer arrecadar. Deve ser esse o problema dele aí. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, morreu, acabou, o que eu posso fazer? Morreu, morreu, acabou, o que ele pode fazer, você tá entendendo? Morreu, morreu, acabou. Morreu, morreu, acabou.
Você tá entendendo? Cadê a palavra de consolo? O pastor, ele tem que apacentar as ovelhas, cara. Cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar dos fiéis. É isso que o pastor faz. Jesus falaria isso? Morreu, acabou, já era. Ih, tchau, quer saber só dos vivos. Jesus falaria isso, meu irmão? Pergunto pra você. Pergunto pra você. Ah, se matou? Problema dele. Ah, se matou, problema dele. Caralho, isso aqui é uma falta de empatia. Isso é de uma falta de empatia, de uma falta de humanidade, uma falta de escrúpulos. Sem tamanho, cara. E ainda tem gente que segue esse cara e fala: é o homem de Deus, é o homem do bem, é o homem do Senhor. Isso aqui é um canalha, é um vigarista, é um picareta insensível, desumano. Esse cara é maligno, gente. Esse cara é do mal. Esse cara é um bandido da fé, picareta, da pior espécie. Um dos piores picaretas do mundo, não é do Brasil não, do mundo. É esse vagabundo aí, ó. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa, porque nós temos dado o melhor para eles. Todo dia nós estamos aqui. E todas as quintas-feiras nós fazemos reuniões, especialmente com eles. Todas as quintas-feiras. E eu, pessoalmente, faço isso há anos. Há anos, desde o início da igreja. É, né? Tanto é verdade que tem um monte de membros da Universal que saem fora devido ao distrato que acomete essas pessoas, né? Essas pessoas são distratadas, humilhadas na Universal, obrigadas a fazerem, inclusive, procedimentos cirúrgicos para não terem filhos, vasectomia, segundo inúmeros relatos. Existem vários casos disso. A pressão psicológica para arrecadar dinheiro, se não vai ser transferido, que tem que viver assim assado, tá entendendo? Então essa igreja é uma igreja que faz uma doutrina pesadíssima em cima de seus líderes religiosos e dos fiéis para arrecadar dinheiro. Essa que é a verdade. O fim de tudo é dinheiro desses caras aí, ó. Se foram colocados indevidamente na obra, foram levantados, colocados como pastores, e se já não só pastores, bispos, etc., e caíram, e se mataram, o que eu posso fazer? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que para você viver a fé inteligente, você tem que passar pelas tribulações. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, não sei como é que levantaram um cara desse como pastor, etc. Cadê o Espírito Santo, Macedo? Não tem o Espírito Santo na sua igreja, não? Cadê os dons do Espírito na sua igreja? Como é que você não sabe, cara? Você tá entendendo? Que é só ele querendo tirar o dele da reta? Em nenhum momento ele tá confortando a família. Em nenhum momento ele tá confortando os fiéis. Você tá entendendo? Ele tá só tirando o dele da reta. Só que as pessoas que são inteligentes estão olhando essa fala dele e estão percebendo o quão cruel, o quão ridículo, o quão desumano é isso ao qual ele está falando. Todo mundo percebe, cara, não cai uma lágrima, o olho do cara não fica nem vermelho, ele nem se compadece com o irmão, que não é nem irmão desse cara, o pastor mano, coitado do pastor, esse é irmão de um bosta desse aí, de um merda desse aí. Tem que passar pelos problemas difíceis. Por que você quer saber? O que você quer saber, por exemplo, por que o bispo, ou pastor, seja lá o que for, não sei, se suicidou? Por quê? O que vai acrescentar na sua vida? As pessoas querem saber para elas tomarem como exemplo e não fazerem na própria vida. O que poderia ter acontecido na vida desse pastor para evitar essa tragédia? As pessoas querem saber por isso. As pessoas querem uma palavra de conforto, de carinho, de elucidação para evitarem esse tipo de coisa. E você não está tendo essa sensibilidade com os seus fiéis, cara. Com os seus líderes religiosos, com as pessoas que botam dinheiro no teu bolso. Que isso, mano? Esse é um dos caras mais desumanos que eu já vi na minha vida. Ridículo esse maluco aí, mano. Parece um sociopata, um psicopata, alguma coisa nesse sentido. Olha a cara dele, velho.
Olha a cara dele, uma pessoa totalmente vazia, insensível, cruel, monstruosa. Vai acrescentar na vida de alguém alguma coisa? Não, não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário, vai diminuir. Caralho. E nós não estamos aqui para pregar suicídio dos outros. A dizer, fulano está morrendo, fulano está assim. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para avisar para vocês que se você não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, então, minha amiga, meu amigo, você estará fadado ao fracasso e ao inferno. Aí eu pergunto a você, é essa palavra que você quer ouvir, que a família do pastor quer ouvir? Que você vai para o inferno? Que você está fadado ao inferno? Galera, Jesus chorou na morte do Lázaro. Na Bíblia é repleto de exemplos de personagens, figuras que lamentaram a morte de um irmão, de uma pessoa querida. Na Bíblia inteira é assim. Se até Jesus chorou por alguém, se compadecia. Então, por exemplo, assim, quando você tem várias crianças que estavam mortas, Elias e Eliseu ressuscitaram essas crianças, Jesus ressuscitou crianças. Será que eles não se compadeceram? Será que as pessoas não estavam comovidas com a morte de pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas na Bíblia? Tu vê a falta de empatia, a falta de entendimento bíblico básico que esse cara tem? Esse cara é um vagabundo que se aproveitou das pessoas e só pede dinheiro. Essa que é a verdade. O Ministério Público se faz de cego, surdo e mudo. As autoridades políticas, religiosas se fazem de cega, surdo e mudo em relação a esse golpista, picareta, vagabundo. É um bandido da fé. Essa é a realidade. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Cara, fica até imitando as pessoas. Cara, que coisa cruel, mano. Você entende? Cara, é todo momento uma fala que não tem escrúpulos. É todo momento uma fala odiosa. É uma fala sem carinho, sem empatia, sem emoção, sem vida. Cadê o ame o próximo? Cadê o ame o próximo? Gente, cadê o carinho com o seu irmão, com a sua irmã, com sua ovelha? Esses aí são os falsos pastores. Falsos pastores, vagabundos. São esses aí, ó. Você vê Jesus aí, você vê um pastor aí que deveria cuidar do seu rebanho? Cara, olha aí, galera. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar... Caralho, mano. Ser humano não é nada, né? Morreu, acabou. Ih, já esquece. Morreu, acabou. Enterra e pronto. Cara, cadê o sentimento? Cadê o amor com as pessoas? Morreu, acabou, entendeu? Ele não esconde, cara. Ele nem disfarça. Ele joga na tua cara. Ele fala na tua cara, olha, morreu, acabou. Entendeu? Ele joga na tua cara. Se você não entendeu, meu irmão e minha irmã, depois disso aqui, se você não entende como que é a mente desse vagabundo, desse picareta da fé, cara, eu só tenho a lamentar por você, porque ele tá jogando na tua cara explicitamente. Chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou... Que esse quem quiser amém, quem não quiser paciência, é um jargão que ele usa desde lá da década de 80, 90, para pedir dinheiro pros outros. Ó, quem quiser ajudar aqui, ajuda. Quem não quiser, amém. Vê lá na reportagem lá do campo de futebol, dele ensinando os outros a roubar dinheiro das pessoas. Vê lá. Quem quiser dar amém, quem não quiser, beleza. Aí é a mesma coisa aqui, ó. Quem quiser amém, quem não quiser, paciência. Por quê? Ele sabe que muitas pessoas, senhorinhas, senhorzinhos, pessoas que são leigas, já têm a mente tão lavada e não tem nem a capacidade. Eles não conseguem. Essas pessoas não conseguem, eles não têm a capacidade de entender que estão sofrendo um golpe.
que são vítimas, que estão com a mente lavada. E aí, quem quiser, amém. Quem não quiser, tá entendendo? É isso. Casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, sim, não, não. Quem não quiser, paciência. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Entendeu? Você que não concorda com ele, vai embora. Você está fazendo o que lá ainda? Pergunto eu a você. Ele está te expulsando. Agora, quando todo mundo for embora, se todo mundo da Universal sair, aí quem que vai sustentar essa vida de luxo? Se todo mundo sair, quem vai sustentar? Ele tá jogando na tua cara. Vai embora. Vaza. Você vai ser um cão adestrado, abanando o rabinho para um picareta da fé desse aí? Quem sustenta ele é você. Se você continuar dando dinheiro para esse picareta, para esse vagabundo, ele vai continuar fazendo isso aí. Ó. Aí eu te pergunto, é isso que Jesus pregou? Pensa aí, meu irmão. Esse cara depende de você. Ele fala grosso agora, fala com isso aí porque ele sabe que as pessoas estão com a mente lavada, estão dominadas mentalmente. A partir do momento que você sai fora, que você não dá dinheiro, daqui a pouco ele vai voltar implorando para as pessoas voltarem. Agora não venha encher o saco, não, desculpa lá a expressão. Não venha encher o saco com um blá blá blá, não. Ah. Eu sei que... Entendeu? É blá blá blá, é encher o saco. Pra você falar sobre uma tragédia dessa. É blá blá blá, é encher o saco, entendeu? É isso, cara. É um vagabundo. É um picareta. Esse tipo de manifestação, essa manifestação de fé emotiva, é gente doente, fracassada, covarde. São os covardes da fé. Caralho. Os que negam a fé no Senhor Jesus. Jesus, para me salvar, ele deu a vida dele. Ele teve que dar a vida dele, teve que dar a alma dele para me salvar. Entendeu? Então você é um covarde, é uma pessoa sem fé. Tá entendendo? Cara, eu não sei mais o que esse cara tem que falar para você entender que ele não tem fé, não tem crença, não tem Jesus nele, não tem pastor nele. Esse cara não é pastor, esse cara não é... Não tem Jesus, não é crente, cara. Esse cara é um vagabundo, é um bandido, é um picareta. Eu não sei mais o que ele tem que falar para você entender isso. Eu, sinceramente, não sei mais. Esse aqui é um relato do Rodrigo Silva, falando de quando ele teve um surto, né, um período ali muito difícil na vida dele. Ele fala que é depressão, mas galera, depressão não tem cura. Então poderia ter sido outra coisa que não depressão. Mas beleza, vamos lá. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Poucas pessoas sabem disso. Eu estava lá em tratamento, mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Entende? Então, nesse relato aqui, ele vai contando, né, o que ele ia fazer da própria vida. Então, só para você ter ideia, é o seguinte, galera. Depressão, surto psicótico, todas essas coisas, galera, isso acontece com várias pessoas, independente se você é pastor, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é padre, se você é hinduísta, se você é shintoísta, qualquer ista que você queira, independente disso, independente se você é rico, se você é pobre, tá? Existem a depressão, os surtos psicóticos, etc., as doenças da mente em geral, elas às vezes não escolhem classe social e religião. Vocês estão vendo aí um pastor que teve um surto, né? E tirou a própria vida. Você está vendo o Rodrigo Silva falando que quase fez isso. Quer ver? Vamos ver um outro vídeo aqui
do padre Fábio de Mello falando, ó. Hoje eu quero pedir a vocês um favor. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa dor. Eu sei que o Senhor está em mim. E eu sei que eu não vou desistir. Esse padre Fábio de Mello, ele luta com depressão todos os dias, galera. Todos os dias. Eu sei que tem depressão mesmo. Todos os dias ele luta contra a depressão. Porque depressão é uma coisa que não tem cura, tá? Quando a pessoa, às vezes, ela tem algo semelhante à depressão, mas que ela se cura, é outra coisa. É outra coisa, que não é depressão, tá? Então, vamos ver aqui o relato dele. A gente não pode ficar guardando dor emocional. E na hora que a angústia, a dor vem, a gente precisa usar dos recursos que tem. E o pior é que às vezes os recursos que a gente tem no dia a dia não servem para nada nessa hora. A gente não consegue rezar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ver uma série, nada. Porque a mente, né, ela está intoxicada. O cérebro. Nós não podemos ter preconceito, minha gente, com os remédios psiquiátricos. Da mesma forma como a gente precisa tomar regularmente um remédio para o coração, um remédio para o funcionamento dos rins, do fígado, nós não podemos ter preconceito com o remédio que desintoxica o cérebro ou que coloca-o para funcionar melhor. É uma ignorância que dificulta muita gente a sair de quadros depressivos, síndrome do pânico, transtornos de personalidade. Remédio psiquiátrico é igual a qualquer outro. O que acontece com o cérebro quando eles têm depressão? Ele tem excesso de uma substância que o intoxica. Então o antidepressivo ajuda a expulsar a substância que está intoxicando o cérebro. A gente precisa disso. Exatamente. Galera, independente de sua fé, de sua crença, da sua descrença, os medicamentos, o acompanhamento médico, o tratamento com psicólogo, psiquiatra e neuro é fundamental. Fundamental. Apoio familiar, apoio de amigos é fundamental. É indispensável. Indispensável. Agora, olha aqui, eu tô aqui no site da Universal, tá? Aqui, ó, universal.org, depressão tem cura. Olha o que eles colocam lá no site deles. Depressão tem cura. É possível sim vencer a depressão e podemos te ajudar. Cara, como é que o Ministério Público deixa um negócio desse aqui no ar, cara? Depressão não tem cura. Vou repetir para você, depressão não tem cura. Então, muitas pessoas estão se tratando, entre muitas aspas aqui, porque a pessoa não está se tratando com religião, dando dinheiro para essas pessoas. Muitas deixam, inclusive, de usar o medicamento, fazer o tratamento e acabam cometendo, vocês sabem o quê, né? Por causa desses vagabundos picareta que ficam vendendo isso aqui para as pessoas. Entende? Falando que tem cura na depressão. Isso não existe, galera. Olha aqui, galera. A depressão não tem cura única e definitiva como algumas doenças físicas, mas é uma condição tratável que pode levar à remissão dos sintomas e à recuperação da qualidade de vida. Então, o que a depressão tem? Tratamento. Cura não tem. Esse aqui é o padre Marcelo Rossi, que ele também passou e passa por um quadro desse, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Como eu não acreditava em depressão, eu caí na depressão. Hoje eu estou podendo ajudar as pessoas de modo, exemplo, hoje eu posso dizer, não tem idade, não tem classe social, não é frescura. A maior batalha é aqui. As pessoas, nós não vemos como uma bactéria. Você não vê, mas ela é real. As forças do mal existem e também a nossa parte humana. Então, quando eu comecei a me dar conta que havia uma outra força de se lutar, que não queria... Tá entendendo? Então, o que acontece, galera? Padres, pastores, líderes religiosos, muitos vivem sob pressão. Sob pressão. Muitos deles têm essa condição e é uma luta diária. Não é questão de fé, você vai rezar, você vai clamar a Deus e você vai curar disso, não. Você pode ter sua fé e tal, ninguém está falando pra você não ter, não. Mas você tem que ter um tratamento com profissionais.
psiquiatra, psicólogo, neuro e etc, tá? Aqui, ó, olha essa matéria aqui, ó. Ainda de acordo com a pesquisa realizada pelo sacerdote, de agosto de 2016 a junho de 2023, 40 padres morreram por cancelamento de CPF no Brasil, né? De autocancelamento de CPF no Brasil. Então tá aqui, ó. Cara, só de 2016 a 2023, 40 padres, cara. Fora pastores, fora outros líderes religiosos. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Um dos mais recentes tá aqui, ó. Autocancelamento de CPF de padre de 35 anos choca a comunidade católica na Itália. Tragédia acendeu alerta sobre solidão vivida por sacerdote. O autocancelamento de CPF de um padre de 35 anos na Itália provocou consternação na comunidade católica e deflagrou um debate sobre solidão vivida por muitos membros do clero. Aqui, ó, Vatican News. Padre Lício. O autocancelamento de CPF de padres no Brasil, né? O autocancelamento de CPF é um fenômeno complexo e multifatorial. No caso dos padres, vários estudos apontam que os principais fatores de risco são o estresse, a solidão e a cobrança excessiva. Então você vê, isso aqui são matérias, inclusive, do próprio Vaticano, tá? Do site do Vaticano, não é eu que estou inventando, não. Então isso é muito comum, galera. Não é pouca coisa, não. Pastor comete autocancelamento de CPF no interior de São Paulo após quadro de depressão. O pastor Rafael Octávio, da Catedral do Avivamento de Orlândia, se autocancelou o CPF em uma ponte na cidade de Orlândia, São Paulo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Para você, galera, que tem ou conhece alguém com depressão, tem esse site aqui, ó, cvv.org.br. Tem esse número, tá? Ligue 188 para você poder repetir para você ter acesso à ajuda, tem o chat, tem o e-mail, endereços, tá? Quem puder ajudar tem aqui, ó, doações e parcerias, tem como você ser voluntário, tá? Então tem aqui o Centro de Valorização da Vida, que você pode acessar no cvv.org.br, eu vou botar na descrição, tá? Aqui, galera, que eu estou mostrando para vocês, é um mapa de taxa, né? Tem aquela taxa ali de autocancelamento de CPF, tá? Aqui, ó, aqui tá dizendo 2025, mas aqui tá falando 2021, então vamos botar aí que pode ser tanto 2025 quanto 2021, tá? Então vamos ver aqui, ó. Muita gente fala assim, é porque a pessoa não tem fé, não acredita em Deus, etc, né? Muita gente vem com essa desculpa. Então quando a gente pega aqui, ó, países que não tem muita religião, que tem muitos ateus, né? Tem muitos ateus nesses países, que nem aqui, ó. Você tem a Noruega, você tem aqui a Suécia, tá vendo aqui, ó, Sweden, a taxa é de 12,3 por 100 mil habitantes. Aqui na Noruega é de 11,7 por 100 mil habitantes, né? Vamos pegar aqui, ó, o Canadá. O Canadá é 12,5 por 100 mil habitantes, né? Você tem aqui o Japão, 17,5 por 100 mil habitantes. O Japão aqui é alto. Agora vamos pegar um país que é católico ortodoxo, a Rússia aqui do lado, ó, 24,1 por 100 mil habitantes. Então, comparando com países que não têm religião, é bem mais alto, né? Quando você pega aqui, ó, Belarus, né? Aqui, ó, a Ucrânia. Quando você pega aqui, ó, Belarus, né? Também aqui, ó, 20,4, país católico ortodoxo. Quando você pega aqui a Ucrânia, que também é católico ortodoxa, 23,2 por 100 mil habitantes. Então, essa parada de religião, crença e descrença não tem nada a ver. Olha aqui, ó, a Guiana, né? A Guiana tem 31,3 por 100 mil habitantes. Aqui o Suriname, 23,6 por 100 mil habitantes. Então, não tem correlação, galera. Independente se tem religião ou não, você vai ter isso em todos os locais do mundo. Todos. Olha aqui, ó, quando você compara o Canadá, que tem 12,5 por 100 mil habitantes, com os Estados Unidos, é 15,3 por 100 mil habitantes. Tá? Como é que pode? E o Canadá é menos religioso que os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é mais religioso que o Canadá. Então, escuta o que eu tô te falando. Nesse caso, não tem diferença se é um país que é mais ateu, menos religioso, se é um país mais religioso e mais cristão, não tem diferença. Isso vai acontecer em todos. São vários os fatores, independente de crença ou descrença, tá?
tá ok? E para quem está curioso, o Brasil aqui tem 7,78 por 100 mil habitantes, tá? Então o Brasil, na taxa de autocancelamento de CPF, você pode ver que é uma taxa relativamente baixa, né? Uma taxa relativamente baixa. Em compensação, o Brasil é um dos países com os maiores números de homicídio do mundo, quase 50 mil homicídios por ano, né? É uma das maiores do planeta, taxa de número de guerra, galera, número de guerra. Essa daqui é a nota de esclarecimento da Universal, né? Ó, morre pastor ligado à Universal, a igreja faz nota de esclarecimento. Pastor Lucas de Castro atuava na Bolívia. Então tá aqui, ó, a Igreja Universal do Reino de Deus, né? O pastor Lucas de Castro, da Igreja Universal do Reino de Deus, morreu aos 35 anos na última terça-feira 5 na Bolívia. A notícia, no entanto, ganhou versões controversas, como autocancelamento de CPF, motivando a igreja a publicar uma nota de esclarecimento. Os primeiros relatos sobre a morte do religioso sugeriam que ele estava acometido de uma depressão e fazia uso de medicamento. De acordo com a Universal, isso aqui é a Universal falando, tá? Conforme relatos da esposa, o pastor não enfrentava quadro de depressão. Ele tinha acompanhamento médico, exames de rotina semestrais, por iniciativa da igreja, após ter contraído Covid-19 em sua forma mais grave, quase indo a óbito durante a pandemia. Mas a Universal investiu tudo o que pôde para sua total recuperação e graças aos esforços empregados e à fé, ele foi curado, diz trecho da nota, né? Quem curou na verdade foi o médico, né? O tratamento lá, não teve fé nenhuma para curar não. De acordo com relatos da esposa, Lucas estava com alguns voluntários na igreja quando, sem explicação, correu em direção à rua, invadiu um local privado e escalou uma antena. Membros da igreja o seguiram e chamaram a polícia, porém, demonstrando um estado emocional alterado, não conseguiu se manter na antena e caiu. O pastor teria sofrido alterações no comportamento de forma repentina. Ainda no comunicado, a Universal enfatiza que são falsos relatos perversos e insensíveis feitos à família do pastor Lucas, que a Igreja Universal na Bolívia teria conhecimento da suposta condição mental inadequada e se omitido em oferecer ajuda. Comentários perversos e maldosos estão sendo esses feitos aí pelo próprio Macedo, né? O Macedo que está falando que ele cancelou o CPF, né? O Macedo que está falando isso. Vocês podem voltar o vídeo aí e assistir ele falando, né? E ele que está sendo insensível. Então, se tem alguém que está sendo perverso e maldoso nessa história, é o próprio líder da Universal. Neste momento, nossas orações são para que o Espírito Santo conforte e console a família e a todos. Não acredite em fake news, finaliza. Mas quem está espalhando a fake news é o próprio Macedo. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, cara. Tá entendendo? Tá aí, ó. O líder da igreja que tá falando. E ele depois fala de novo, tá? Nos trechos do vídeo aí. Ele fala de novo. Então, o Macedo que tá cometendo fake news, é isso? É ele que tá falando. E agora? E aí? Complica, né? Complicado, hein? Isso aqui não é fake news, não, ó. Depressão tem cura. Isso aqui não é fake news, não. Isso aqui é fake news. Então não acredite na fake news. Aí tá a Universal fazendo fake news, falando que depressão tem cura. Você tá entendendo? Então assim, galera, depressão é um assunto muito sério. Cara, praticamente todos os meses, pessoas vêm me procurar para me pedir orientação, me pedir ajuda sobre depressão. Mesmo eu não sendo médico, não sou psicólogo, as pessoas querem alguém para falar, querem alguém para desabafar. Vira e mexe eu fico sabendo de algum caso de alguém que tenta alguma coisa, né? A orientação que a gente dá é para procurar um profissional, uma equipe multidisciplinar. Isso daí vai acometer a várias pessoas, independente de crença e descrença, se é agnóstica, se é ateia, se é cristã, budista, hinduísta, islamista, independente disso. Vai acometer a várias pessoas, tá? O que eu posso falar para você? Você é uma pessoa importante. Você tem pessoas que te amam.
Por mais que às vezes essa condição queira te colocar para baixo, dizer que ninguém gosta de você, etc., que você não tem valor, repense. Pense nas pessoas que iriam sofrer sem você, da dor que essas pessoas sentiriam sem você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, seus familiares, pessoas que realmente se importam com você iriam sofrer sem você. E isso que você está passando é apenas uma condição de uma alteração no cérebro. Com medicamento, com tratamento feito de forma correta, você consegue se tratar e viver uma vida normal. Viver uma vida normal com um tratamento correto, com uma equipe multidisciplinar cuidando de você. Então, se você tem ou sofre algum quadro desse, não desista. Coloque um propósito na sua vida de ajudar as pessoas, de conseguir aquilo que você sempre quis, aquele seu sonho, de fazer a diferença e de ajudar pessoas que estão no quadro que você está também. Porque assim como você precisa de ajuda, outras pessoas também precisam. Às vezes você não vê sentido em nada, mas você pode criar o seu sentido. E você pode lutar, sabendo que existem outras pessoas que passam por isso e que uma pode ajudar a outra. E dessa forma, você consegue sensibilizar e um dando a mão para o outro, um dando o braço para o outro, um apoiando o outro, seguirem caminhando juntos, felizes, numa vida que agora vocês têm sentido e tratamento. Entende? Não desista da sua vida. Não se deixe levar por palavras ruins como a desse vagabundo aí que vocês estão vendo. Você tem esperança. Você tem toda uma vida para viver. Muitos momentos para ser feliz. Pegar aquela praia, ir no cinema, namorar bastante, comer a comida gostosa, tudo isso. Não deixe essa química alterada no seu cérebro te dizer o que você tem que fazer ou quem você é. Você decide isso. Você pode lutar contra isso. Deixa as pessoas te ajudarem. Deixa os profissionais te ajudarem. Um ajuda o outro. Pessoas ajudam pessoas. E dessa forma você vai conseguir viver uma vida maravilhosa. Procure os centros de ajuda. Ligue 188 quando você não estiver se sentindo bem, quando precisar falar com alguém, quando você precisar de uma palavra de carinho, de conforto. Mande um chat, um e-mail, tá? Seja um voluntário. Liga lá, faz uma doação, tá? Procure ajuda, procure ajuda. Vai ter pessoas que querem te ajudar. Pessoas que querem o seu bem. E é nisso que você tem que focar, no seu bem-estar, nas pessoas que te amam, nas pessoas que querem estar ali como uma rede de apoio para você. Tá bom? E aqui eu vou deixar um vídeo com esse picareta aí pedindo dinheiro para vocês, tá? Esse picareta do Macedo. Clica nesse botão e se inscreve aqui nesse canal. Deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou desse absurdo. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.